todos vão começar a ver quão grande Deus é na tua vida. Ei, eu não sei que jeito que você entrou, mas se você entrou como título de hoje, coloca aí pra mim. Coloca aí pra mim. Você não vai parar, amém? Você não vai parar. Sabe por quê? Uma coisa eu e você precisamos entender. Temos um Deus que é grande, 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 poderoso. Obrigada, Soninha. Se quiser pegar um banquinho. Mas o Senhor, Ele é grande. Ele é poderoso. E o Senhor, quando Ele começa a fazer as suas maravilhas, os seus milagres, os seus prodígios, os seus sinais no nosso meio, quando Ele começa a manifestar, a mover, a desfazer ventos contrários, quando Ele começa a operar a igreja, não há quem possa impedir o agir dEle. A grandeza dEle é soberana, a minha e a tua vontade. A grandeza dEle é soberana. Sabe, eu e você vamos caminhar e vamos nos cansar. A gente vai fazer e vai chegar uma hora que a gente vai querer parar. Sabe por quê? Porque homens e mulheres têm força limitada. Pessoa de carne e sangue como eu e você, somos limitados. Um dia você já deve ter olhado para a tua história e ter perguntado para Deus: Deus, por que eu não tentei um pouco mais? Por que, Senhor, eu não insisti um pouco mais? Por que, Deus, eu não prossegui mais uma milha? Por que que eu parei na primeira dificuldade que sobreveio, ei, igreja? As dificuldades, quando surgem na nossa vida, têm um impacto para nos paralisar. As dificuldades, quando vêm na nossa vida, têm um impacto de nos parar. Mas sabe também o que elas têm o impacto de fazer? E que nós precisamos começar a olhar para isso também de uma forma muito sutil. Que as dificuldades também faz a gente começar a sair de uma zona de conforto a qual nós nos colocamos. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu prego a palavra. E eu confesso para você que nem todos os dias é fácil para mim subir aqui em cima. Porque às vezes me falta força. Às vezes me falta o ânimo. Eu poderia ser como muitos pregadores aí, por aí, que é forte demais, bastante. Mas igreja, eu nunca preguei um evangelho que eu não vivo. Eu nunca consegui falar uma coisa que eu não sou. E às vezes a gente debate tanto com as palavras de Deus na nossa vida, falando para Deus: Deus, por que essa palavra? Por que, Deus, o Senhor está falando de novo comigo essa mesma mensagem? Deus, parece que as rotas da igreja não mudam. Eu vou numa igreja, eu ouço essa palavra. Eu vou na outra igreja, eu ouço essa palavra. Eu vou na outra igreja, eu ouço essa palavra, falando para mim: você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Sabe que eu consegui entender com aquilo que o Senhor estava trabalhando na minha vida nessa madrugada? Era que por diversos momentos, eu e você vamos querer parar sim.
vamos querer desistir sim. Mas não é Ele tão grande, tão poderoso. E por que quero eu parar? Depois de ver tanto a mão de Deus operando, tanto a mão de Deus agindo. Ah, igreja, você já deve ter provado coisas extraordinárias da parte de Deus. Você já deve ter visto Deus falar com você em inúmeras madrugadas. Você já deve ter ido para vigílias e ter sentido muito poder de Deus. Você já pode ter vindo para um culto e sair tão derramado na presença dEle, falando como se separar desse amor, como se distanciar. Ei, igreja, mas eu quero contar uma história aqui para vocês hoje, que homens e mulheres de Deus também se cansam, que pessoas também se cansam. Por isso que a Bíblia vai ensinar assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque até quem faz o bem se cansa. Chega uma hora, a gente está exausto. Sabe quando você já ouviu aquela frase? Está cansado? Não pare. Diz o quê? Está cansado? Faça o quê? Ah, tá. Mas tem hora que eu e você não compreendemos a palavra descanso. Tem hora que eu e você não entendemos o que é descanso. E por isso a gente quer fazer mais. Quer fazer mais. Mas tem hora que é descanso. Tem hora que Deus fala assim: descansa um pouco. Deus criou o mundo e depois Ele descansou. Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o domínio de todas as coisas na sua mão. Agora imagina eu e você, que encontramos inúmeras dificuldades na nossa caminhada, muitas fraquezas, que nos vemos muitas vezes vulneráveis. Como não aprender a descansar no Senhor, igreja? E a palavra de Deus vai dizer então em 1 Reis, capítulo 19, acompanha comigo, versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Para por aí, preste sua atenção. Elias, profeta de Deus, homem de Deus, o nível elevado, porque ele viu muita coisa, porque ele presenciou muitos atos. Elias foi um profeta que ele foi um instrumento nas mãos do Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, onde vai dizer assim: ele fez chover fogo do céu, ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva, ele ressuscitou o filho de uma viúva, ele abriu e fechou o céu com uma oração. E ele não era mágico, gente, calma aí. Ele era um homem alinhado em tudo com o coração de Deus. Eu sei que aqui no nosso meio, na nossa noite, existem homens e mulheres jovens que são alinhados com o coração de Deus.
Nós precisamos sim, igreja, ser uma igreja que se alinha ao coração de Deus, se alinha a sua vida com a vontade de Deus, se alinha com aquilo que o Senhor quer que nós fazemos e crescemos e avancemos então. Mas olha só, a Bíblia continua dizendo no versículo 2, põe aí, 19:2. Por isso, então você viu, né? Era um homem fraco? Não, é isso aí, garota. Vai ser pregadora do Senhor, viu? Vai pregar muito nesse altar. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Preste atenção. Quais são os tipos de mensagens que o inimigo está mandando sobre a tua vida, que está fazendo você paralisar, está fazendo você temer e ter medo? Aí olha só, que os deuses me castiguem, ela dizendo, com todo vigor, se amanhã essa hora eu não fizer com a sua vida, Elias, o que você fez com a deles. Para aí mais um pouquinho. O inferno, ele precisa conhecer o poder que você está carregando, igreja, ao ponto de que mensagens até cheguem assim na nossa vida. Mas a gente está tão pautada das palavras de Deus, que vai vir muita coisa para te parar, mas não vai ter o poder de te amarrar. Só que preste atenção. Elias, homem humano. Pastora, pode pregar, pode cuidar de uma igreja, mas continua sendo humana. Pastor, eu tenho vindo na igreja já faz anos, fui batizado, passei no encontro com Deus, já fiz escola de líder, faço teologia, mas você não deixou de ser alguém que é humano. Você não deixou de ser alguém que é de carne. E sabe quando você já orou pela tua casa, orou uma, orou duas, orou três, Senhor, muda essa história, muda a minha vida financeira, muda o meu casamento, muda os meus filhos, muda o meu coração. Sabe aquele desespero que às vezes bate dentro de nós, e nós questionamos, porque mediante as aflições que nós enfrentamos, a nossa fé muitas vezes vai se tornando pequena. Elias tinha acabado de enfrentar 450 profetas de Baal. Ele falou assim, Neemias se levantou no tempo em que as pessoas estavam tão corrompidas com idolatria, com mentiras, com prostituições, com vazios. Não tem sido muito diferente de hoje, onde as pessoas se corrompem com passeios, se corrompe com amizades, se corrompe com alguns vínculos, se corrompe só de ouvir algumas conversas desnecessárias. A gente se corrompe. E ele chegou no meio daquele povo e falou assim: ei, até quando vai ficar cocheando entre dois pensamentos? Se você serve Deus, é Deus, e se você serve Baal, é Baal. Ei, igreja, não brinca de ser crente não. Não brinca de ter fé não. Porque a gente tendo fé, já existe muito vacilos na nossa caminhada. A gente já tendo fé, já existe, parece que tem dia que a nossa vida é uma montanha russa. Por isso que a gente sempre fala, cuidado quando você estiver muito em cima, não querer pisar nos outros não.
Porque um dia nós está em cima, um dia nós está embaixo, um dia nós está em cima, um dia está embaixo. Mas o importante é que você não está desistindo da tua fé. O importante é que você entendeu: eu não vou parar. Mas, igreja, preste atenção. O ato que o inimigo tem é de nos parar. Se existe um leão que ruge, mas não é o nosso leão da tribo de Judá, é aquele que tem rugido procurando a quem ele possa tragar. Elias forte. Elias convocou o povo e falou assim: ei, vai cochear até quanto? Até quanto vai ficar aí nessa vida? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Depois, não, eu não sou de Jesus não. Taranã, taranã, taranã. Ah, meu irmão, sinto muito. Vida dividida não dá. Altar dividido não conserta. Altar dividido não pega fogo. Altar dividido, o fogo não é consumido. Então por isso que ele falava e nada acontecia. Olha, minha cantora estava aí, eu devia ter mandado você cantar, não eu passar vergonha aqui. Mas olha só, ele vai dizer assim: calma que hoje eu estou bem esquecida, igreja. De manhã, vocês deviam ver o que eu estava fazendo. Mas vamos lá. Quando ele perguntou: tá cocheando aí, tá dividido aí? Ele falou assim: ó, o altar que pega fogo vai mostrar que é o altar do Senhor verdadeiro. Você imagina só, aqueles monte de 450 profetas clamando a um Deus de mentira. Não aconteceu nada. Mas quando diga assim comigo, quando esse é você. Quando igreja, quando começa a orar, prepara o altar, Senhor. Eu sei que o vaso é de barro, Pai. Eu sei que o vaso está frágil, Senhor. Eu sei que o vaso está sentindo, Pai. Mas usa esse altar, Senhor. Aí ele encharca a água naquele altar. Ele prepara as pedras que ele colocou representando cada tribo. E ele começa a clamar ao Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E o fogo desce naquele altar. E aquela cidade começa a dizer: Deus é Deus de poder. Ele é poderoso. O teu Deus é um Deus de poder. E Ele é poderoso. A igreja, Ele é poderoso. Só que nós continuamos sendo humanos. Não esquece disso, não. O poder dele não anula as nossas fraquezas. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele atua. Coloca para mim versículo 3. A mensagem foi dada a Elias. A mensagem é levada. Ei, igreja, quem está batendo na tua porta da tua casa e você está deixando entrar com mensagens desagradáveis? Quem que está mandando mensagem no teu WhatsApp com mensagens desagradáveis? Quem está perdendo tempo e ainda ligando para você, dizendo para você: ei, acabou. Ei, desista agora. Ei, larga disso. Vai tentar mais quando, amiga? Você já não viu que todo mundo tentou e não deu certo? Para você também não. Ei, quais são as mensagens que estão chegando para você? Que a gente, parece que tem hora que a gente não tem filtro, né? A gente tem hora que a gente é meio sem filtro. Misericórdia, Deus, de nós. E a gente vai comendo, tudo que vai falando a gente vai. Só que chega uma hora a gente se contamina. Então a mensagem chega a Elias. Elias acabou de lutar uma guerra. O que Elias mais esperava
era que um avivamento acontecesse sobre Israel. Quero dizer para você que está travando batalhas e lutas, guerras espirituais, que quando você vence uma luta, que você mais espera é de falar, vou descansar. Mas aí ele recebe essa mensagem: o que você fez com os profetas de Baal, porque os 450 profetas acabaram mortos, a espada. Ele falou, ela mandou uma mensagem assim: quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher profana, uma mulher que não tinha nada de Deus na vida dela, que adorava falsos deuses. E ela enviou uma mensagem para ele dizendo assim: olha, eu vou fazer com você a mesma coisa que você fez com esses profetas. Eu juro pela minha vida que nesse mesmo horário você não permanece em pé. E a Bíblia fala que Elias recebe essa mensagem e aí vem. Elias teve medo. Ei, homens e mulheres de Deus também têm medo. Medo. Medo, eu não sei você. O que você já enfrentou no meio da tua caminhada? Eu não sei você, o que você já viveu, mas eu estava meditando nessa palavra e eu lembrei de um dia. Vou contar só uma, porque tem coisa que a gente não pode nem compartilhar. Eu lembro do dia que uma pessoa, o inimigo armou uma cilada, eu com o Felipe ainda bebê. Uma pessoa ligou para mim: corre comigo, me leva. Eu não vou dar muitos detalhes porque ninguém sabe, né? Leva eu lá no bairro tal, porque eu preciso buscar lá o meu filho, e ele está com o carro, e senão ele bebe e o carro vai bater e vai acontecer um desastre. Eu, na minha inocência, falei assim: não, vamos. Falei para o pastor: fica com o Felipe bebê. A minha sorte que eu deixei meu filho em casa. Fica com o Felipe. Deixei o Felipe com o pastor, já era por volta de umas 8 horas da noite, não era muito tarde, né? Sair esse horário ainda é um horário bom para sair. E eu lembro que eu saí 8 horas da noite da minha casa, passei da casa dessa irmã, falei: onde está seu filho? Ela falou: no bairro tal, X lugar. E eu falei: tá bom, o que nós vamos fazer lá? Não, só vamos lá, eu vou dar um recado pro meu filho, vou pegar o carro só para ele não bater, e depois os amigos dele trazem ele de volta. Na minha inocência era só isso. Quando eu chego no bairro tal, eu vi que tinha alguém apaziguado, olhando pelas janelas. Estranhei o ambiente. Tinha armas aprontadas pela janela, estranhei mais ainda. E eu com a mãe e mais algumas crianças dessa mulher no meu carro. Eu falei: Jesus. A mulher rapidamente só desceu, ela já tinha uma chave do carro do filho, aquela chave que a gente tem guardada, né? Reserva. Ela rapidamente montou no carro do filho dela, partiu e ficou eu na porta. E os caras saíram tudo armado lá na frente. O que eu fiz? Corri de medo, irmãos. Corri. E quem já andou comigo sabe que a pastora tem um pé pesado, né? Corri, gente. Corri, a sorte que eu não estava com meu filho dentro do carro. Mas eu estava com 2 crianças que não era minha, pior ainda. E essas crianças: eu quero minha mãe, eu quero minha avó, eu quero não sei quem. Você segura nesse carro. Gente, mas pensa, a pessoa correu. Parei na casa dessa irmã, dessas crianças. Nem quis conversa. E a mulher nem estava lá com o carro do filho. Parei, deixei as crianças com o avô. Nem dei palpite, vazei para minha casa. Quando eu estaciono na minha casa, eu guardo o meu carro, para esses caras armados e desce lá na minha garagem. Tem medo ou não tem? Ah, igreja, pensa num dia que eu fiquei com medo. Muito, foi pouco não. Eu entrei para dentro de casa: pastor, o que foi? Eu desesperado, coração acelerado. Eu falei assim: tem uns caras armados aí, eu não sei o que elas aprontaram. Enfim, mas armaram uma aí. A mãe, coitada, estava passando uma situação muito delicada mesmo. E ela foi realmente tirar o carro do filho, mas sem avisar para ele que ela tirou o carro. E aí os caras correu atrás e achando que eu estava envolvido no negócio. Mas glória a Deus, Deus deu escape e livramento. O povo saiu da minha casa, nunca mais eu vi. Tô vivinha para contar a história. Mas gente,
Tem situação que a gente se envolve e a gente fica com medo ou não fica? Fica. Isso foi só um pouquinho do que eu passei, porque eu tenho história muito pior. Que a gente não pode nem falar no altar, né? Para não dar suspeita. Então olha só. Elias teve medo e fugiu. Fugiu para salvar a sua vida. A sua própria vida. E quando chegou em Berseba de Judá, deixou o seu servo próximo. E entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou aonde havia uma giesta, uma árvore. Sentou-se debaixo dela e orou, pediu a morte. Ei Deus, já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Já não sou eu melhor que os meus antepassados. Só até aí, preste atenção, igreja. Eu quero falar que mesmo no dia mal você não vai parar. Eu quero falar para você que mesmo quando o diabo, o inimigo levantar na tua vida, na tua casa, teu casamento, teu trabalho, na rua, na onde for que você colocar os teus pés, você não vai parar. Porque ele vai tentar. Você vai ter medo? Vai ter muito medo, sim. Você vai passar por muitas situações que você vai temer, sim. Mas o que aconteceu? Porque homens de fé também param. Porque homens de fé também desistem. Porque homens de fé também querem retroceder muitas vezes, igreja. Mas nós vamos ser uma igreja que vai temer, que vai ficar com medo, que vai pedir muitas coisas para Deus muitas vezes na hora da angústia. Mas mesmo assim você não vai parar, porque o Senhor está nos ensinando. Homens de fé também têm medo. Então fica tranquilo. Deus conhece o seu íntimo. Ele sabe tudo que você está enfrentando. Ele recebe uma ameaça de morte. Porque primeiro veio o medo. Tenho 4 coisas aqui que eu quero falar rapidamente. Primeiro, ele teve medo porque ele recebeu uma grande ameaça. Ele esperava que, depois de um grande feito, viesse um grande avivamento. Às vezes você está fazendo e fazendo muito bem. Orando e orando muito bem. Com fé e com fé de verdade, sincera no teu coração. Mas o inimigo muitas vezes vai tentar te confundir. E as ameaças vão vir. Você não vai continuar na igreja não. Quantas vezes as pessoas olham para você? Você está indo por causa de mulher na igreja? Você está indo na igreja porque você se interessou por alguém? Você está indo na igreja porque hoje é modinha ser cristão, todo mundo é, então você está indo por uma... Não, meu irmão, você está indo porque você tem conhecido um Deus que tem poder, um Deus que tem gerado, um Deus que tem trazido para o teu coração. Ah, meu irmão, um tempo de reconstrução, um tempo de alinhamento com o céu. Só que vamos deixar de ter medo? Jamais. Não vamos. Outra coisa que pode ter acontecido com ele, porque por tantos momentos, homens e mulheres pensam em parar. Segundo, esgotamento emocional. Você se esgotou. Cansei. Já deu. O cansaço de uma alma faz até a fé parecer pequena. Levanta sua mão comigo e diga assim: a minha fé não será pequena, mas a minha fé será verdadeira, será grande. Eu tenho fé. Ei, o esgotamento emocional faz com que a minha alma, a tua alma, na hora do cansaço, vê que a tua fé é pequena. Quantas vezes a gente olha para nós e nós falamos assim: eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Quantas vezes você está falando isso? Eu perdi as contas de quantas vezes eu disse isso. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Vai conseguir. Vai dar conta sim. Ei, meu irmão. Outra coisa que pode ter levado ele a esse medo e a querer fugir e proteger a sua própria vida. Estou sozinho nessa, Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus vai falar com ele na caverna, Deus fala: por que você está aí escondido? Ele começa a falar: porque Deus, eu sou um Deus
Olha, eu sou zeloso pela tua palavra, eu sou zeloso pelo teu cuidado, eu sou zeloso, mas só sobrou eu. Ei, fica tranquilo. Tem muita gente enfrentando guerra também. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ainda que as nossas guerras sejam diferentes umas das outras. Mas às vezes você pode olhar para a minha dificuldade e falar assim: nossa, eu tiraria essa de letra. E às vezes eu posso olhar para tu e falar: nossa, eu tiraria essa de letra. Mas é que para cada pessoa existe um nível de guerra que para ela já é esgotamento o suficiente para querer paralisar. Amém, igreja? Quarto e último, já estou terminando. Frustração. A espera. Tem gente que cansou esperando. Porque aqui no deserto o povo começou a reclamar: ah, mas lá no Egito eu comia isso, comia aquilo. Mentira. É porque a espera nos cansa. A espera nos enfraquece. Frustração do quê? Da expectativa não correspondida. Sabe que eu entendo é que muitas vezes somos nós que criamos expectativas em coisas erradas. E a frustração vem para nos alinhar ao alvo que o Senhor tem para nós. Enquanto você está pondo a sua expectativa muito grande em algo, uma pessoa, uma construção, algo que você está vislumbrando, o Senhor está frustrando para você entender. Coloca a tua expectativa nele, coloca a tua força nele, começa a olhar para ele. Então a Bíblia vai dizer assim: Senhor, estava Elias com medo para salvar a sua própria vida, e quando ele deita ali, ele fala: Senhor, já tive bastante, tira, basta, Senhor. Às vezes você está nesse grau, às vezes você está nesse nível. Perdemos a fé no impossível, e o nosso coração começa a querer recuar. O inimigo vai tentar te parar, mas eu quero te dizer algo: que Deus não te cancelou nessa aflição, não te cancelou nesse deserto, não terminou o que Ele tem para você. Então a palavra de Deus vai dizer assim. Eu amo quando Deus fala isso. Quando Ele acaba de dizer: tira a minha vida, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Versículo 5. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele. Quem tocou nele? Um anjo. De repente o que aconteceu? Um anjo tocou nele. Ei, eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que aonde você entrar, onde você estiver, seja num quarto fechado, seja num lugar trancado, seja você dentro dos seus próprios pensamentos, um anjo vai vir tocar a tua vida, um anjo vai vir tocar a tua estrutura, um anjo vai vir levantar a tua vida e vai dizer assim. Um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Ei, igreja, levanta e coma hoje. Ei, igreja, alimenta hoje, coma hoje. Próximo. E Elias então olhou ao redor. Ali junto à sua cabeceira havia um pão assado sobre brasas quentes, um jarro de água. Ele comeu, ele bebeu e o fez o quê? Deitou de novo. E eu quero dizer para você que Deus vai te dar sustento, Deus vai te dar renovo, e Ele vai dizer: não deita mais. Ele vai te dar sustento, Ele vai te dar renovo, e Ele vai dizer: não dorme mais. Ele vai te dar sustento, Ele vai te dar renovo, e Ele vai dizer: levanta e coma, porque a tua jornada é longa. Levanta e coma, porque eu não parei com você. Eu tenho